Será que investir em imóvel na planta é melhor do que, obviamente, comprar um imóvel usado e revendê-lo? Boas, pessoal, tudo bem? André Oliveira, canal Brasileiro na Europa. E você que não me conhece, eu tenho uma agência imobiliária aqui em Portugal e sou especialista em imóvel na planta aqui em Portugal. Quem já me conhece, obrigado por abrir mais esse vídeo. E se curtir esse assunto, esse vídeo, agregar para alguma coisa, no final deixa o seu like, não esqueça. Então deixa já agora, tá bom? Muito bem. Muita gente tem essa dúvida, né? André, devo comprar o imóvel usado, reformá-lo e vendê-lo? Vai me dar mais lucro do que se eu comprar um imóvel na planta? Primeiro vamos definir imóvel na planta, pessoal. Quando eu falo imóvel na planta, eu estou falando, obviamente, de um projeto que mal começou, seja literalmente só o projeto, ou então começou há pouco tempo. Pegando o exemplo aqui do um que nós vendemos agora recentemente, que é o Essence, lá no Porto, aliás, continuamos a venda. É um projeto maravilhoso, são 4 blocos, mesmo do lado do Estádio do Dragão, né, do Porto. Como são 4 prédios, o primeiro já estava numa fase meia, quase meia para cima, vamos dizer assim. O segundo já estava também começando e o terceiro e o quarto bloco ainda não tinham começado. Então, nós queremos esse momento, tanto que os meus clientes compraram, os clientes que estão interessados em fazer sessão de posição, ou seja, imóvel na planta, compraram os últimos porque justamente ainda temos aí quase 20, 22 meses entre terminar a obra e marcar a escritura, 20 meses de tempo para você poder realmente é, é, ter um lucro substancial sobre o seu investimento. E por isso que eu apelidei esse tipo de investimento iogurte, né? Porque você no fundo vai ter que esperar isso, ele realmente maturar, vai ter que esperar ele ficar pronto, né? O iogurte você coloca o leite, coloca lá o pano em cima, ele vai fermentar, né? Ele vai maturar para ficar, é como uma carne, tem que maturar a carne, né? Igual, tá bom? Então tem o seu tempo para você fazer a venda, tá? Então, definido aqui o que eu chamo de imóvel na planta, está feito. Mas vamos voltar um pouquinho para trás. André, compro o imóvel usado, reformo e vendo? Ou compro o imóvel na planta, espero esse tempo e vendo, tá? O formato de comprar imóvel usado, reformar e vender, ele é um formato que dá em média, ok? Em média, entre 17, 18 a 25% em cada transação que você faz. E cada transação, em média, dura de 4 a 6 meses. Por quê? Porque você tem que comprar um imóvel, você vai chamar alguém para fazer as obras, né? Não sei se você vai conseguir fazer sozinho as obras, aí talvez o lucro seja maior, mas no geral as pessoas contratam alguém para fazer as obras. As obras duram em média 2 meses, às vezes 3 meses, depende do que vai ser feito, obviamente, né? E depois temos mais aí 2 a 3 meses para você conseguir vender o imóvel. Então, vamos lá, voltando à expressão, o tempo de maturação desse negócio é de mais ou menos 6 meses, ok? Então nós estamos dizendo que você pode vir a fazer aqui, com alguma sorte, 2 negócios por ano, onde cada um você vai buscar em média 20%. É muito bom. Considerando o que os bancos pagam aqui em Portugal para você deixar lá o seu dinheiro, é muito bom. Considerando que se você deixar no Brasil, mas André, no Brasil eu faço 15% sem fazer nada. É mentira. Se você não entendeu, você pode até ganhar 15% ao ano pelo banco sem fazer nada. Só que como a moeda desvaloriza 20, 25, 29% em um ano, você no fundo não está ganhando nada. Não é um ganho fixo, né? É uma perda fixa, tá bom? Enquanto aqui no euro é diferente, tá? A moeda é muito estável e quando você ganha efetivamente dinheiro, tá? Legal, então nós sabemos que comprar, reformar e vender tem esse prazo, esse deadline, né? Entre compra e venda. E é isso que vai te trazer esse lucro sobre este investimento, tá bom? O imóvel na planta, vamos lembrar o seguinte, quer queira ou quer não, comprar, reformar e vender vai te trazer aqui algum trabalho. Você vai ter que
Para já comprar o imóvel, mesmo que você compre com financiamento, que é o ideal, para você colocar o mínimo de dinheiro possível, você vai sempre ter que pagar os impostos para comprar o imóvel. Porque você, no fundo, você vai comprar o imóvel em si, entendeu? Vai passar para o seu nome, tá? Depois você vai ter que vender. Então acaba tendo, é um processo mais burocrático, mais moroso, né? E também acaba por ser um pouquinho mais chato no sentido que você vai ter que estar em cima, vai ter que ir na obra, contratar a empresa, se a obra falhar, você vai ter que trocar a empresa que está fazendo a obra, depois você vai ter que pôr para vender e tratar da venda, etc. E tal. Então, eu não estou dizendo que é um péssimo negócio, não é por isso, não estou desvalorizando uma coisa a outra, estou só explicando para você refletir o que para você faz sentido, tá bom? Legal, então é um negócio que tem um lucro substancial, é interessante, mas vai te trazer aqui alguma burocracia na sua vida e algum trabalho, ok? O imóvel na planta, o que acontece? Você no fundo, você vai encontrar uma oportunidade, tá? Que é aquilo que eu faço, que sou especialista, encontrar essas boas oportunidades, boas construtoras, um bom momento, entrar na hora certa e tal. Você vai comprar aquela posição contratual, é isso que você tem que entender. Enquanto que no formato de compra, reformar e vender, o imóvel passa para o seu nome, aqui você tem uma posição contratual no imóvel, né? É seu, obviamente, vai estar no seu nome, mas no fundo, quando você vender fazendo cedência de posição, você não está vendendo um apartamento, você está vendendo uma posição contratual, tá? Aí compramos, vamos dar aquilo que o construtor exigir de entrada, 15% ou 20%. Damos aqui um exemplo, se temos um imóvel que vai custar 250 mil, se o construtor pedir 20%, atenção, não é que seja sempre 20%, pessoal, não confundam. Pode ser 30%, pode ser 15%, pode ser 40%, tá? Vamos pegar esse caso, 20%, que é o comum acontece. 20%, 25%. Então, se o imóvel custa 250 mil, você vai dar 50 mil euros de entrada e pronto, você já está no jogo. Está no jogo, vai começar a construção, o prédio vai começar a subir, etc e tal. É o tal a fermentação que eu falei para vocês, a maturação do negócio. E aí vai fermentar, há um momento que eu recomendo aos meus clientes, que é mais ou menos entre 8, 9 a 12 meses, eu recomendo você começar a pensar em vender, tá? Se a obra dura 24, você pode esperar o máximo que você conseguir. Se você tem caixa, vamos supor que você não consiga vender, você está tudo bem, você tem o dinheiro para chegar lá e dar o resto e vender depois com calma. Legal, vale a pena você maturar o máximo que você conseguir, ok? E se você tem caixa em dois sentidos, sentido mesmo real, você tem o dinheiro para chegar lá e dar o resto que falta, escriturar e vender com calma, ou se você tem um financiamento pré-aprovado, também você pode trabalhar com o dinheiro do banco. Você pode dar entradinha de 50 mil, você pede uma pré-aprovação para o banco, se acontecer uma coisa, você não conseguir vender, você escritura o imóvel e vende com calma, que aí vende mesmo. Assim, sem dúvida que vende antes, mas se não vender, vende depois com muita calma, tá? Legal, então, tendo essa capacidade financeira, você pode deixar maturar um pouquinho mais, você pode deixar, sei lá, 18 meses, 20 meses, entendeu? Você pode esticar o máximo que você puder, que aí você vai alcançar um lucro maior, tá? Quem, imagina, André, eu tenho 50 mil, mas se acontecer uma coisa, eu preciso vender mesmo, tal. Então, para não correr risco, a partir de 10 meses, mais ou menos, você já começa a vender para você ter bastante espaço para você vender esse imóvel, ok? Pessoal, o quanto é que tem rendido mais ou menos esse tipo de negócio? Mais ou menos. Não dá para criar aqui uma promessa, obviamente, né? Vou falar das experiências que eu tenho dos meus clientes e a minha pessoal. Mais ou menos, no mínimo, o que tem dado é entre 40%, o mínimo do mínimo, 40% e 50%, tá? Os últimos agora vendidos têm dado todos acima de 70%, alguns 90%, alguns 80%, tá? Mas na média vamos colocar aí 75%, 80% de lucro real, ok? O que acontece é que depois, alguns que nós vendemos agora deu acima de 100%, mas quando você teve que pagar a comissão imobiliária, você teve que pagar o imposto
de transmissão sobre a entrada, porque você no fundo não está vendendo o apartamento, você está vendendo uma posição contratual, então você tem que pagar um imposto que é muito baixinho, sei lá, se você deu 50 mil, você vai pagar uns 600 euros mais ou menos, até menos eu acho, de imposto. Paga comissão imobiliária, ou você próprio vender, você pode vender. O imóvel é teu, você não tem que vender comigo ou vender com uma outra imobiliária. Se você quiser vender sozinho e abocanhar o lucro todo, tá tudo bem, entendeu? Mas quem está à distância, esse tipo de negócio é muito legal para profissionais que estão no Brasil, qualquer parte do mundo, advogados, médicos, etc. Não tem tempo para vir aqui procurar a oportunidade, pedir documentação. Ou seja, todo esse trabalho sou eu que faço, ok? Você basicamente não vai fazer nada, tá? Então, na hora de vender, você pode pegar o avião, vir aqui e você vender, tá tudo bem. Mas se você precisar de ajuda, logicamente vai existir uma comissão imobiliária, ok? Então, o que tem acontecido é que mesmo pagando a comissão imobiliária, pagando imposto sobre transmissão, etc., está sobrando 80%, 90%. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que você deu 50 e mais ou menos vai ficar na tua mão 40 mil. Com cada 50 você faz 40. E dá para você fazer uma média também de 2 negócios. Se você tem capital para fazer isso, o ideal é fazer 2 negócios mais ou menos em 12, 14 meses, tá? André, eu tenho mais condição financeira, melhor. Então, só que assim, também, se você tem 1 milhão, por exemplo, ok? E não se assuste, mas tem muita gente que tem 1 milhão de euros para investir, tá? Posso garantir para vocês. Você não vai comprar 15 posições de 50 mil, de 60 mil, porque depois, se acontecer uma coisa, dessas 15, você não conseguir vender 3 ou 4, você pode vir a perder o que você deu. Então é ideal, se você tem 500 mil, eu sugiro você entrar em 2 ou 3 posições, porque depois, se uma delas não vender, que eu acho muito difícil, mas pronto, pode acontecer, você tem capital para chegar lá, liquidar e vender com calma, tá bom? Então sempre faça as coisas com muita segurança, tá? A ideia aqui é trabalhar com segurança, tá bom? Se você tem só os 40, 50 mil, então entra numa posição e venda o mais cedo possível e você vai ganhar um pouquinho menos do que o topo máximo dessa maturação, mas duvido que você faça menos de 50% de lucro já líquido, nesse caso líquido, tá bom? Então são 2 formatos diferentes. Esse formato da planta é trabalho praticamente zero. No comecinho vai ter o trabalho de, no caso, se eu te ajudar, te mandar os contratos, você assinar, mandar documentação e tal. Depois que assinou o contrato de reserva e o CPCV, é só esperar subir a obra. André, como é que tá? Eu vou acompanhando, vou mandando foto, mandando vídeo, etc. E há um momento que eu vou chegar para você e vou falar, olha, cara, tá na hora de a gente começar a vender, ok? E aí, põe para vender, vendeu, também tem todo o acompanhamento de venda, etc. E paga seus impostos e acabou. Depois, obviamente, tem um imposto sobre ganho de capital, né? Aqui em Portugal também tem. E aí a gente pode fazer isso, falar num outro vídeo com mais calma, porque aí é um tema bem mais denso. Mas existe também imposto sobre ganho de capital, mas a gente pode pensar o seguinte, nós estamos investindo, você que está fazendo isso à distância, longe, né? Você não está em Portugal, você não é residente, você está investido no país, está fazendo lucro no país, claro que vai existir sempre um ganho de capital, tá bom? E eu posso fazer depois um vídeo falando só sobre ganho de capital, como é que funciona para não residente, para residente, como é que você vai aplicar aqui para fazer também o pagamento do ganho de capital. Eu brinco sempre, né? Eu adorava agora, segunda-feira, chegar lá nas finanças e pagar 10 milhões de euros sobre 28% de metade do ganho de capital. Quanto é que eu teria que ganhar, né? Quanto é que eu ganhei para chegar segunda-feira nas finanças e entregar 10 milhões de euros relativo aos ganhos de capitais de uma transação que eu fiz? Muito dinheiro, tá bom? Então acho que a ideia tem que ser sempre essa. Se você é investidor, você sabe que existe despesas sobre o investimento, você sabe que existe impostos, não tem jeito. O bom investidor, o investidor maduro, ele entende esses conceitos. Ele entende que existe dentro do seu lucro existe algumas despesas e impostos, tá? O investidor que não é maduro fica regateando, ah, meu Deus, vou ter que pagar imposto. Mas pô, poucos lugares do mundo você faz investimento e não tem impostos, né? Então é assim que as coisas, pelo menos aqui em Portugal, funcionam, tá bom? E olha que eu não sou, obviamente, a favor de impostos, né? Eu sou uma das pessoas que no meu canal
anos e anos e anos venho falando que imposto realmente o imposto, ainda mais imposto muito alto, é uma coisa que atrapalha o país, atrapalha os investimentos, expulsa investidor, né? Porque vamos imaginar que eu digo para vocês, olha, cara, vamos fazer essa transação toda, não sei o quê, e você no final vai pagar 10% de imposto de ganho de capital aqui em Portugal. Pô, ia atrair um monte de gente. Não que o que se paga hoje não seja atraente, mas com certeza ia atrair muito mais gente, né? Mas, enfim, é o governo que nós temos. Espero que agora o governo atual mude isso, pelo menos melhore essa situação, porque, cara, está provado, quanto mais impostos, menos atrai investimento estrangeiro. Em todos os setores, hein? Não é só o mercado imobiliário, todos os setores, tá bom? Bom, vou fazer o seguinte, eu estou revendo um vídeo para responder as perguntas do vídeo anterior, não se preocupe, eu vou responder, tá? Deixa aqui as suas perguntas que são muito importantes e eu vou tentar fazer o seguinte, eu vou juntar nesse mesmo vídeo a resposta do vídeo anterior, que eu vou deixar em qualquer lugar aqui no final, e a resposta deste vídeo também, tá bom? Combinadíssimo? Beleza? Então, pessoal, obrigado, um abraço e nos encontramos no próximo vídeo. Valeu!